Glória a Jesus. Irmãs, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje o assunto é um assunto muito gostoso, muito bom. Hoje não tem polêmica, hoje não tem, Hoje é um assunto assim, para Deus tratar com vocês de uma forma muito carinhosa, muito especial, e que o Senhor possa me dar graça para isso. Ontem, quando eu estudava esse assunto, Deus me visitou muito o coração e eu perguntei ao Senhor, como que eu vou falar isso para elas? Como que eu vou conseguir expressar isso, né? E eu oro a Deus e tenho orado para que Deus me dê graça. Nosso assunto é conhecendo a Deus como Pai. Esse é o nosso assunto hoje. E nós lemos o primeiro versículo, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só esse versículo aqui, ele já nos causa um impacto muito grande. O amor do Pai é algo tão imenso, tão grande, que Ele chamou pecadores, pecadoras, de filhos. E é disso que nós vamos falar aqui. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu não sei se vocês têm percebido, nós falamos um pouquinho já sobre isso, nessa introdução eu preciso falar um pouco sobre isso. Nós temos visto que a figura do Pai, ela tem sido muito manchada. A figura do homem, ela tem sido muito manchada, e não é pelas mulheres não, é pelos próprios homens. Detalhe é esse, é pelos próprios homens. Ao ponto de que já se tem uma ideia de que o pai não faz muita diferença na vida de uma criança. O que importa é a mãe. O importante é a mãe. Tendo a mãe, vai bem. O pai não é irrelevante. A revista Times, ela é uma das revistas mais lidas, né, nos Estados Unidos e no mundo. Ela chegou a publicar uma reportagem que a mulher permanecer solteira torna ela autônoma incrível. Esse era o tema da capa da revista Times. A mulher ser uma autônoma incrível. Ela era ser solteira, ser mãe solteira, cuidar do lar. Ela teria uma autonomia, uma liberdade, ela podia criar o filho dela do jeito que ela quisesse. Então nós temos visto que a figura paterna, a figura do marido, a figura do pai, ela é uma figura que ela está cada vez mais sendo vista de uma forma negativa. Mas isso é uma coisa importante para nós, para vocês mulheres? Sim. Porque provavelmente muitas de vocês tiveram relacionamentos diferentes com o pai de vocês. Talvez muitas de vocês tiveram essa deficiência. Algumas tiveram um pai um pouco presente, outras quase nada, outras talvez nem conhecem o pai. O pai às vezes é visto como aquele homem que sai para trabalhar e não participa da vida dos filhos. Não participa da vida da mulher, da esposa. Muitas vezes ela é uma pessoa que praticamente ela está ali, mas ela está sozinha. Ele sai, ele trabalha, ele põe o dinheiro dentro de casa, mas a família cresce sem ele. E isso, qual é a importância para vocês mulheres hoje, aqui nessa reunião? Porque isso tem um impacto direto no relacionamento de vocês com Deus. A forma como que vocês veem o pai, o marido, o homem, reflete diretamente no relacionamento que vocês têm com Deus. Afinal, nós temos uma ideia de um Deus, nós temos uma ideia, tá? Presta atenção no que eu vou dizer, que é homem. Nós temos uma ideia de que Deus é masculino. Só que a Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz isso, Deus é espírito. E tem uns detalhes importantes na Bíblia que eu não tinha reparado até estudar o assunto. Que há momentos na Bíblia que Deus se revela com comportamentos, não comportamento, mas com ações, a palavra é essa, não comportamento, com ações diferentes, como por exemplo, a Bíblia fala em Isaías 46, não precisam abrir, que ele carrega a nação de Israel no ventre. É uma figura de linguagem.
fazendo menção a uma mãe e não a um pai. Em outro momento, em Isaías 42:14, a Bíblia diz que Deus grita como a mulher em trabalho de parto pelo seu povo. Olha que interessante. Aqui já não é a menção do pai, é a menção de uma mãe. Em Deuteronômio 32 fala que Deus gerou a nação judaica. Quem gera é quem? A mãe. Em Isaías 49 fala assim: Deus tem compaixão de nós como a mãe dos filhos que alimenta. Olha que coisa linda. Aqui já não é a figura do pai, é a figura da mãe. Em Salmo 131 fala que Deus alimenta e cuida de nós. Sempre a ideia de alimentar parte, em primeira instância, da mãe, que alimenta, que amamenta. E em Isaías 66:13 fala que Deus oferece consolo de mãe ao seu povo. E isso parece ser uma contradição, porque nós vamos falar de Deus como Pai, mas não é porque Deus é um ser completo. Deus é um ser, a palavra certa é essa, completo. Ele nos cuida de nós, Ele trata de nós, Ele nos gera como um pai e como uma mãe ao mesmo tempo. Então, quando Deus cria o homem, e a partir do homem Ele cria a mulher, Ele está dividindo a essência da humanidade naquilo que Ele é. Pai e mãe. Isso é muito bonito. Isso é muito importante. E é nesses pontos que eu quero tocar, porque o objetivo dessa aula é que vocês tenham e saiam daqui com um relacionamento restaurado com esse Pai descrito aqui nas Escrituras. Por que chamamos Deus de Pai? A razão mais óbvia possível, porque Ele quer ser chamado de Pai. Simples assim. Na Bíblia Deus tem vários nomes. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsidkenu. Nós poderíamos citar diversos nomes. Há um texto em Salmos que eu gosto muito, fala assim, que Deus, o nosso Deus é o Deus cujo nome é Já. Isso quer dizer que Ele é alguém pronto a abençoar. Há uma parte, se eu não me engano, em Ageu, que fala assim, que Deus é o Deus cujo nome é renovo. Ou seja, Ele é um Deus que está sempre pronto a renovar. Mas, no Novo Testamento, a evidência de Deus é como Pai. Tanto que o Senhor Jesus dá diversas provas sobre isso. Quando Jesus vai ensinar-nos a orar, em Mateus capítulo 6, como que Ele nos ensina a iniciar a oração? Pai nosso, que estás nos céus. O Senhor Jesus chamou Deus de Pai diversas vezes. Nós temos diversos exemplos e vamos falar um pouco disso. Mas muitas mulheres não têm uma boa recordação da figura paterna. Às vezes, quando se fala sobre isso, elas veem no coração um sentimento de raiva, de abandono, de tristeza, de mágoa, de sofrimento. Mas não importando o que de fato isso aconteceu na sua vida, o fato é que a palavra Pai tem um peso muito grande para nós. Tem uma influência muito grande para nós. Tem um peso grande demais para nós, seja para as mulheres, seja para o homem, mas especialmente na vida das mulheres. Especialmente as mulheres. Ter Deus como Pai significa, olha que bonito isso, que Ele é um ser vivo e pessoal. Aqui, irmãs, eu já quero trabalhar um pouquinho com vocês, porque às vezes nós temos Deus como Deus apenas, como alguém que ouve a nossa oração para nos dar alguma coisa, para nos livrar de alguma coisa, para abrir alguma porta, para curar alguma doença. Mas ver Deus como Pai quer dizer é muito mais abrangente. Quer dizer que eu posso me relacionar com Ele. Quer dizer que eu posso ter intimidade com Ele. Quer dizer que eu posso ter um relacionamento interpessoal. Que Deus é um ser relacionável. Quando Deus se revela como Pai na Bíblia, isso é importante, quero que vocês prestem atenção comigo. Quando Deus se revela como Pai na Bíblia, Ele está querendo dizer, em outras palavras, o seguinte: eu quero me relacionar com vocês. Porque se Ele só se apresentasse como Deus, seria como muitos deuses que tem no Islã, por exemplo,
que tem outras religiões em que Deus é um ser lá distante, que todo mundo adora, faz uma oferenda, né, faz lá um culto, um ritual, e depois volta para casa. Deus é muito mais do que isso. Deus é um ser relacionável, um ser pessoal. E isso, irmãs, é precioso demais. Saber que nós temos um Deus que nós podemos nos relacionar com Ele, falar com Ele, nos expor para Ele, e que Ele pode se comunicar conosco, que Ele vai falar conosco, que Ele vai nos direcionar, que Ele vai aplicar em nós a sua vontade, que Ele falará conosco em diversos momentos. Isso não é glorioso? Isso não é maravilhoso? Isso não muda muitas vezes muitos pensamentos? E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Eu estou apenas começando a mensagem. Porque nós, queridas irmãs, temos uma tendência natural de sermos religiosos. O que é o religioso? O religioso é aquele que tem uma vida pronta. Ele tem umas frases de efeito que ele acha que o Deus dele vai operar. Não, se eu falar assim, Deus opera. Se eu terminar a oração assim, Deus me abençoa. Se eu for lá no culto, o Senhor vai ver e vai me abençoar. Se eu fizer tal coisa, o Senhor vai se agradar e vai me abençoar. Mas não é assim que é o Deus da Bíblia. Ele não trabalha de maneira retributiva apenas. Ele trabalha na intenção de que nós nos relacionemos com Ele. Vamos considerar algumas coisas que em Jesus, porque Jesus é o nosso grande exemplo. Ele é o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele vem se relacionando com o Pai de uma forma que nenhum outro na Bíblia, nenhum outro, nem mesmo Moisés, que via Deus cara a cara, se relacionou com Deus como Cristo. Então vejam, apesar dele ser Deus, ter a mesma essência de Deus, ele se submete à vontade do Pai. Ele chega ao ponto de dizer em um momento que os discípulos tiveram fome, saíram para comer, e ele chegou ao ponto de dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus se submetia à vontade do Pai. Segundo ponto, foi o Pai que o enviou para garantir a nossa redenção. O Pai envia o Filho, com qual objetivo? Nos salvar e nos tornar filhos e co-herdeiros com Ele, com Cristo. Olha que coisa linda. Deus, para salvar pecadores, enviou seu único Filho para tornar aqueles que crêem no Filho também filhos, por direito. Terceiro ponto, Jesus sempre faz o que agrada ao Pai. Você lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Veja que ele, como filho, estava sempre disposto. A intenção de Jesus era uma só: a alegria do Pai, a felicidade do Pai, o prazer do Pai. Por isso é que no dia da transfiguração, o Senhor, o Pai, falou assim: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Vocês sabem o que quer dizer isso? Eis aí o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me alegro, a quem me dá toda a alegria, a quem me dá todo o prazer. Olha que coisa bonita, irmãos. Olha que relacionamento que nós vemos na Bíblia entre Deus Pai e Jesus. Um quarto ponto, Jesus disse em João 17 que tudo que Ele possui foi o Pai que deu para Ele. Certa vez, um mancebo de qualidade chegou para Jesus e fez vários elogios, e Jesus falou assim: nada disso, bom é o meu Pai. Vejam que o Senhor Jesus, no relacionamento dele, em momento algum, ele buscou glória para si, mas sempre ele apontava para o Pai, sempre ele lembrava as pessoas do Pai dele, sempre ele estava relembrando as leis do Pai dele. Irmãos, isso tem que mudar algo em nós. Isso precisa mudar, porque se eu digo que sou filha de Deus, se eu digo que sou filho de Deus, eu não posso viver diferente de como Cristo andou. Eu não posso me relacionar com Deus de uma maneira diferente, religiosamente, como se tudo na fé fosse pesado, fosse difícil, fosse dispendioso. E isso é uma coisa que nós vemos muito nos nossos dias. Às vezes nós temos que ter um cuidado tremendo no que vamos falar.
Porque nós não sabemos a reação das pessoas, nós não sabemos como que elas vão lidar com aquilo. E eu quero atribuir isso, irmãs, a um relacionamento distante do Pai. Porque quando nós estamos próximos, não importa se eu vou ser julgado por Pilatos, eu vou continuar confiando no meu Pai. Não importa se eu serei traído pelo povo, que deveria ser o meu povo, eu vou continuar amando o meu Pai. Não importa se os meus discípulos vão me trair e vão me abandonar, eu vou continuar esperando no meu Pai. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos prosseguir. Pai, irmãs, olha que bonito isso aqui. É o nome mais significativo de Deus na Bíblia. É o nome mais expressivo entre todos os nomes que há na palavra. Pai é o mais expressivo. E o cristianismo, a vida cristã, nos convida a acreditar em Jesus como Filho de Deus e ter um relacionamento familiar com Deus. Um relacionamento familiar com Deus. Olha esse versículo, eu queria que vocês abrissem, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios 2, versículos 6 ao 8. Coríntios 2, capítulo 6. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Olha o que está escrito aí. Não é esse não. Copiei errado aqui na minha. Eu vou ler o versículo, depois eu mando para vocês a referência. Achei. Versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, do Deus vivente. Como Ele próprio disse. Olha o que Deus disse, irmãs. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nesse texto, o que Deus está dizendo? Ele está falando, olha, sai fora dos ídolos, não envolve com idolatria, não envolve com outros deuses, não envolve com outros ídolos. É como um pai ciumento, né? Falando para o filho assim, ó, não quero você andando com aquela turminha ali não, eu não quero andando você com aquele coleguinha não. É os ciúmes do pai com relação aos seus filhos. E olha que bonito como ele fala, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Pai, guardem isso, irmãs, pai é o nome cristão para Deus. No Novo Testamento, Deus é referido na sua maior parte como pai. Guardem bem isso, é muito importante para a nossa aula hoje. E Jesus nos leva ao coração paternal de Deus. Vejam que o Senhor Jesus, não precisem abrir, irmãs, em João capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Senhor Jesus deixa claro que para ser filho e para ir ao Pai, precisa passar por Ele primeiro, precisa crer nele primeiro, precisa confiar nele, precisa crer que Ele é o Filho de Deus. Mas veja que ele continua no mesmo capítulo, ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Se você, irmã, teve essa experiência de salvação, se você se rendeu a Cristo como seu Salvador, se você creu nele como seu único e suficiente Salvador, quando você olha para Cristo, você vê o Pai. Cristo é a expressão do amor de Deus. Cristo é a expressão do plano de salvação de Deus. Cristo é a própria revelação de Deus ao nosso coração. O que significa relacionar-se com o Pai? O que isso significa? Em 1 João, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim,
E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa palavra comunhão, no original é koinonia. No original bíblico está escrito koinonia. Ter comunhão, quando ele fala comunhão com o Pai e com o Filho, essa palavra koinonia quer dizer compartilhar ou conectar ou comunicar. Ou seja, ter um relacionamento com Deus, o que quer dizer? Que você vai compartilhar com o Pai, compartilhar o quê? Sua vida, seus problemas, seus medos, suas fraquezas, suas aflições, suas angústias. E Ele compartilhará graça com você. Ele se revelará a você. Ele te capacitará. Conectar-se. O que é isso, conectar-se? É porque nós, irmãs, por causa do pecado, nós fomos afastados de Deus. Mas Cristo proporcionou a nós uma reconciliação com o Pai. Isso é comunhão. Em terceiro ponto, comunicar. É quase a mesma coisa do que compartilhar. Vida de oração. Vida de oração. Irmãs, uma coisa que as irmãs aqui, eu quero deixar uma pequena palavra dentro desse assunto, porque não é o foco da aula. As irmãs precisam desenvolver uma vida de oração. Eu não estou dizendo com isso que vocês não oram. Eu não sei da vida de vocês, não estou aqui para julgá-las. Mas as irmãs precisam desenvolver uma vida de oração a sós com Deus. Você e o Senhor. A casa está cheia de menino, está cheia de... Mas você tem que ter aquele momento que é você e Deus. É a senhora e o Senhor. É você, é ali naquele momento que você vai compartilhar com o Pai toda a sua necessidade, da sua vida. É ali que você vai falar com Deus suas frustrações. É ali que você vai despejar diante de Deus os problemas que você está vivendo em casa. É ali no quarto de oração que você vai desenvolver um relacionamento com o Pai. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Relacionamento com Deus não se constrói apenas vindo ao culto. Relacionamento com Deus não se constrói apenas assistindo seminários, assistindo vídeos no YouTube, participando de bons congressos. Relacionamento com Deus se constrói no quarto de oração. É entre você e Ele. É lá onde ninguém vê suas lágrimas. É lá onde ninguém percebe a sua dor. É lá onde ninguém imagina. É lá onde o celular chama, mas ele está distante. Você está conectada com o Pai naquele momento. Guardem isso, irmãs. Até que ponto vocês têm se relacionado com o Pai? Pensem nisso. Reflitam sobre isso. Como está o seu relacionamento com o Pai? Deus colocou o nosso coração, é outro ponto, um anseio por um Pai. Eu queria contar uma pequena história, rapidinha, que eu achei muito legal, muito bacana. Na Espanha, aconteceu essa história. Um pai tinha um filho chamado Juan. E ele era um menino muito arteiro, vamos assim dizer, né? Danadinho, como se diz aqui em Minas. Esse menino, quando foi chegando a determinada idade, ele roubou do pai uma quantia expressiva e desapareceu. O pai ficou louco. Procurou o filho desesperadamente, não achava. Um dia alguém chegou no pai dele e falou assim: olha, seu filho foi visto na cidade. Ele correu para a cidade e começou a procurar o filho para tudo quanto é lado. A cidade era muito grande, isso na Espanha que aconteceu, cidade muito grande. Procurou de um lado, procurou para o outro, viu que não ia achar o filho, levou foto mostrando de um para o outro: você viu meu filho? Esse aqui é o meu filho, você viu meu filho? Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele foi no jornal da cidade e colocou lá, pediu para colocar no jornal a seguinte frase: meu filho, Juan, eu te perdoo pelo que você fez. Volta para casa, eu te perdoo. Eu vou estar na prefeitura meio-dia sábado. Sábado, meio-dia, eu vou estar na porta da prefeitura te esperando, filho. Volta para o pai. Quando o pai foi para a prefeitura, no sábado, meio-dia, tinha mais de 100 rapazes chamados Juan. O filho dele estava no meio. Sabe o que quer dizer isso? Todos aqueles Juans achavam que era o pai deles que tinha escrito para eles. Queriam um pai. Queriam, mas não sabiam como voltar para o pai.
Deus colocou isso em nós, a necessidade do Pai. Então, é interessante porque nós somos filhos, irmãs. Presta atenção no que eu vou dizer que é importante. Não é porque nascemos filhos, sabia? Não é todo mundo que é filho. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Criaturas. Mas nós fomos adotados. Nós somos filhos por adoção. E quando Paulo escreve sobre isso, ele tinha em mente o que acontecia no tempo antigo em Roma. Como que acontecia a adoção em Roma? O pai saía, primeira coisa, ele escolhia quem ele queria. Queria adotar ele lá, escolhia alguém. Quando ele escolhia a criança, ele dava início a um processo legal e social da criança com a família biológica. Então, ele exigia que aquela criança que estava sendo adotada tivesse cortado todos os vínculos com a família antiga. Se ela estivesse viva, ele não queria saber mais. Era uma das condições. Corta todo o vínculo, essa criança não é mais filha dessa família. Eu a adoto, mas ele vai ser apenas filho da minha família. Todas as dívidas que aquela criança ou aquela pessoa tinha por conta da família eram perdoadas, todas. Tudo era perdoado, ele recebia um novo nome, como se nunca tivesse existido nenhum problema. A criança, então, passava a fazer parte da nova família de modo permanente, irrevogável. E essa criança adotada tinha todos os direitos dos demais da família. Indistintamente, não havia diferença. Esse era o código romano. No nosso código não é muito diferente. No código de Deus, não é nada diferente. Era isso que o apóstolo Paulo tinha. Quando Deus nos adota, quando ele olhou assim e falou assim, eu quero a Rosângela. Só que ela não pode ser mais filha do diabo. Ela não pode ser mais filha do mundo, do pecado. Ela vai ser minha. Eu não abro mão disso. E nunca mais ela vai ter essa outra família. Ela agora vai ser exclusivamente minha. Que maravilha, hein? É por isso que a palavra fala, irmãs, que o Senhor nos chamou e nos nomeou para que vades e deis fruto. O Senhor foi lá, nos viu, nos escolheu, falou assim, é ela que eu quero. Nos tomou, nos deu um novo nome, e o que é mais bonito dessa história é que toda a dívida foi paga, zerou, e mais, nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Nós podemos e teremos na eternidade a mesma herança de Cristo. Moraremos junto com Cristo, nas mansões com Cristo. Seremos chamados de filhos, assim como Cristo é chamado. Chamaremos Deus de Pai, como Cristo chama Ele de Pai. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é precioso demais? Isso é glorioso. Isso é motivo de nós esquecermos os problemas. Todos. Hoje eu tive um dia muito difícil, irmãs. Mas eu me lembrava dessa palavra e aquilo ia me acalentando meu coração. Então, olha que bonito. A palavra fala que o Espírito Santo, até agora eu falei do Pai, falei do Filho. O Espírito Santo, olha que bonito isso, irmãs. Romanos 8, não precisa abrir não. 15 fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito de adoção. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. É ele que vai lá, o Pai fala assim, eu quero o Dinamar. O Espírito Santo vai lá e toma o Dinamar. E o Dinamar faz uma força que o Espírito Santo vai lá e puxa ela, e puxa a Najara, e puxa a Fátima. E você é do Senhor, o Senhor te escolheu, Ele te escolheu, e eu já estou tomando todas as providências legais para que você seja só dele. Ele não abre mão de você. O Espírito, olha o que a palavra fala em Gálatas 4:6, olha o que Paulo fala, irmãs. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. O Espírito Santo que está em nós clama, Abba Pai. Em Romanos 8 fala assim, porque não recebeste o espírito de escravidão para vos conduzir ao medo, ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Irmãs, presta atenção no que eu vou dizer, que eu vou falar isso aqui com muita fé. O espírito que Deus colocou dentro de vocês não é um espírito de escravidão,
Chega de ficar murmurando, chega de reclamar, chega de pensar que você não é capaz, chega de pensar que você é inferior, chega de pensar que não dá, porque o Espírito que Deus colocou em vocês é um Espírito Santo, é o Espírito de adoção, é o Espírito que clama Abba Pai, é o Espírito que levanta, é o Espírito que põe de pé, é o Espírito que, como diz a palavra, ele ergue do pó o desvalido e o faz assentar entre os príncipes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãs? Então não importa se no seu passado alguém te magoou, alguém te feriu, alguém tentou algo contra você, se você passou por alguma coisa que te machucou tão profundamente que você tem medo das pessoas, medo de relacionamentos, medo de se aproximar, medo de se colocar à disposição, não tenha mais isso, sai daqui liberta, sai daqui com essa palavra. Vocês não receberam espírito de escravidão não. Chega de ser escravo desse sentimento, desse ressentimento, dessa angústia, desse sentimento de vingança, desse sentimento de incapacidade, de inferioridade. Eu vou ler de novo, irmãs, porque aqui eu sei que o Senhor tem uma bênção para vocês. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vos reconduzir ao medo, mas o espírito de adoção pelo qual clama, Abba, Pai. O Espírito que está dentro de vocês clama por Deus, clama pelo Senhor, clama pelo Pai. E aqui eu quero tocar em uma parte importante. Será que o motivo da sua ansiedade, do seu medo, da sua angústia, não é porque não está havendo relacionamento? E o Espírito Santo dentro de você te incomoda de dia e de noite com isso? Será que a falta de paz que você não encontra em nada? Não é isso? Não é porque o Espírito Santo está clamando e você está resistindo? O Espírito Santo está tentando te levar para Deus, para levar para a presença, para a oração, para a busca, para ser uma mulher de Deus. Você tem um chamado e você diz não, e o Espírito Santo fala sim, e você fala não. Será que não é isso? Será que não é esse o momento, não é esse o motivo da sua infelicidade? Talvez você esteja transferindo a sua infelicidade para o seu marido, ou para os seus filhos, ou para algo que você não tem, ou para algo que alguém te fez, mas na verdade será que não é o Espírito Santo dizendo, mulher, levanta-te, se tu uma bênção, você é minha, eu te comprei, eu te chamei, eu te selei, eu fiz de você minha filha, minha serva, você é minha. Será que não seria isso? A sede do coração, presta atenção nisso, irmãs, a sede do coração será satisfeita apenas com um relacionamento íntimo com o Pai. Vocês não vão achar, irmãs, nada em outra pessoa, em outro lugar. Vocês podem trocar de igreja, de pastor, de marido, de família, o que vocês quiserem. Vocês só vão encontrar plenitude com o Pai, com Ele. Vocês lembram da mulher samaritana? Jesus disse, vai lá chamar teu marido. Senhor, eu não tenho, eu sei. Você teve 5. O que você tem agora não é teu marido. Sabe por que ela teve 5? Ela estava buscando felicidade. Mas quando ela encontrou Jesus, ela disse, Senhor, eu quero desta água. Eu quero, eu preciso. E a Bíblia diz que aquela mulher que ia para o cântaro todos os dias, lamentando, chorando, angustiada, buscar água para o 6º marido, ela volta, contando para todo mundo que encontrou salvação. Só em Cristo, irmãs. Só em Cristo. A vida cristã é um relacionamento de amor com o Pai e com o Filho. Eu estou terminando, irmãs. Fiquem calmos, não fiquem bravas comigo. Algumas perguntas importantes que eu queria que vocês prestassem atenção. Você sabia que Deus sabe o seu nome? Ele afirma, eu irei adiante de ti e deixarei planos os lugares acidentados. E eu te darei as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome, eu te chamo pelo nome. Isaías 45. Você sabia, irmã, que o Senhor te conhece pelo nome? Você sabia
que Deus sabe os menores detalhes da sua vida, inclusive o número de células do seu corpo e os fios de cabelo da sua cabeça? Você sabia disso? O Pai conhece. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, diz o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 30. Se Deus conhece cada cabelo que tem no fio da sua cabeça, e nem você sabe quantos são, imagina o que você está passando. Imagina o que você já passou. Imagina o que você ainda irá passar. O Pai conhece. Relacione-se com Ele que Ele vai te dar graça para superar cada uma dessas circunstâncias. Você sabia, irmã, que o Pai recolhe as suas lágrimas em um jarro? Olha que bonito isso aqui. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas registradas no teu livro? Irmã, presta atenção nisso aqui. Não tem uma lágrimazinha que rola sem que o Senhor vá lá e coloque no odre dele. Nada. Nada passa desapercebido diante do Pai. Quarta pergunta. Você sabia que você está gravada na palma da mão do Pai? Olha só o que diz a palavra Isaías 49. Eu te gravei na palma das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Quando você recebeu Cristo na sua vida, quando você foi chamada, você foi gravada na palma da mão de Deus. Sabe por que Deus usa essa figura de linguagem aqui, Clarice? É porque Ele dizendo assim, nós entendemos o quê? Ele nunca se esquece, porque toda hora a gente está olhando para a palma da mão, não está? Deus está dizendo, eu toda hora estou me lembrando de que você é minha. Eu não te esqueço em nenhum momento. Você está gravada aqui comigo. Acabou não, irmãs? Você sabia que o coração de Deus se compadece de você? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103. Deus se compadece da sua dor, sim, irmã. Às vezes Ele fica em silêncio, às vezes a gente acha que Ele não está respondendo a oração. Só fala com Ele que o resto Ele vai fazer. Ele é Pai. Sexta e última pergunta. Você sabia que as cordas de amor de Deus estão amarradas em seu coração e puxam você com gentileza para mais perto dEle? Olha o que diz a palavra em Oséias. Eu queria que vocês abrissem agora. Oséias 11, 1, 4. Lá no Velho Testamento. Oséias, mais no fim do Velho Testamento. Capítulo 11. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de esculturas. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, e tomei nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha que expressão bonita de um pai. Com cordas de amor. Eles insistem, meu povo insiste em se afastar de mim. Insistem em ir fazer aquilo que me desagrada. Mas eu com cordas de amor, eu estou sempre laçando. Eu estou sempre tentando trazê-los para perto de mim. E é isso que Deus está fazendo com vocês, irmãs. Certamente vocês passam por muitas circunstâncias. Às vezes no coração, às vezes ninguém vê. Mas eu quero aqui dizer nessa mensagem que o Pai de vocês, o eterno, glorioso Pai, Ele vê, Ele conhece. O Pai aprecia muito a obediência de vocês em orar, em ler a Bíblia, em vir à igreja, em serem mulheres de Deus. Mas a coisa que Deus mais aprecia, e é o âmago do Evangelho, é o centro do Evangelho, é que vocês lhes deem o coração. No Provérbios 23, 26 fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Seu coração é do Senhor, irmã? Você já deu ele para o Senhor? Ele pertence ao Senhor?
Você confiou totalmente a Ele. Você se rendeu totalmente a Ele. Você se entregou totalmente a Ele, ao Pai. Se tivermos um relacionamento com o Pai, orarmos, jejuarmos, nós serviremos a Deus melhor. Às vezes, eu me deparo com muitas situações e eu vejo que para muitas pessoas, servir a Deus é um peso. Vir à igreja às vezes é um peso. Orar às vezes é difícil. Ler a Bíblia, então nem se fala. Começa a ler, primeiro, segundo, terceiro dia já não está lendo mais. É um peso, é difícil. Se vocês tiverem de fato um relacionamento íntimo com o Pai, não vai ser difícil, vai ser o seu deleite, vai ser a sua alegria, vai ser a sua paixão, vai ser o seu maior desejo, falar de Cristo, orar, estar a sós com Ele, querer conhecê-lo mais através das páginas da Bíblia. Esse vai ser a sua maior alegria, o seu maior prazer, vai ser estar com Ele. Entender a vida cristã como um relacionamento de amor transforma até mesmo a nossa perspectiva em relação ao sofrimento. O sofrimento, ele passa a não ter tanto peso mais. Quando você se relaciona com Deus, aquilo Deus alivia. E eu quero terminar aqui a mensagem, queridas irmãs, contando uma história que mexeu muito comigo. A analogia dessa história. No Canadá, neva. As temperaturas às vezes chegam abaixo de zero. Então lá é muito comum, na época do inverno, os lagos congelarem. Então quando está em pleno inverno, as crianças, os adultos vão brincar no gelo, vão esquiar, vão patinar, vão correr, escorregar. Mas quando o inverno vai passando, o gelo começa a derreter muito devagar. Aquela camada de gelo sobre os lagos, ela começa a ficar muito sensível e perigosa. Então as autoridades começam a alertar os pais, as pessoas, para não brincar nesses lagos. E havia 3 garotos, que foram brincar nesse lago de gelo. 2 meninos de 11 anos e um de 6. Quando eles estavam descendo para brincar, eles escorregaram, já caíram naquele lago de gelo, o lago trincou, e o garoto Jordan caiu dentro do lago. Outro menino de 11 anos, tentou de toda maneira tirá-lo, mas não conseguiu. Os meninos, os 2 irmãos, um de 11 e um de 6 anos, foram embora muito tensos. A família começou a procurar, eles com medo não falaram nada. No outro dia eles não aguentaram, começaram a chorar e contaram o que aconteceu. As autoridades desceram para o lago, os bombeiros, polícia, comunidade dali do local, para procurar o menino Jordan no lago de gelo. Passaram o dia inteiro procurando o corpo do garoto e não encontraram. As autoridades, vendo o perigo que estava, porque estava muito sensível o lago, e a água abaixo de zero, definiram que não iam procurar o corpo do garoto até que o gelo derretesse, então o corpo dele iria aparecer. O pai não obedeceu. Ele não conseguia fazer outra coisa. Ele começou a procurar o menino. Quebra um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Passa 7 dias o pai procurando o menino. A comunidade vendo isso, alguns começaram a ajudar, mas logo veio o desânimo, não achava. No 7º dia eles acharam. O pai achou o menino, o garoto, congelado. Não importa, irmãs, qual é o seu estado, aonde você vá, aonde você caia, o Pai vai te procurar. Ele vai atrás de você. Você pode até não querer. Você pode continuar até brincando, talvez, em águas perigosas. Mas o Deus da Bíblia nunca vai desistir de nós. E diferente daquele pai, quando o nosso pai te encontrar, ele vai te curar. Ele vai te libertar. Você vai reviver para ele, nos braços dele. Irmã, eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não conheço seu coração.
Eu só posso ir até aqui. Eu só posso expor essa palavra. Mas o Pai está aqui. Ele está presente. Eu quero convidar vocês. Nós vamos ouvir um louvor agora. A falar com o Pai. Restaure o seu relacionamento com Ele hoje. Não deixe para amanhã. Quantos medos têm impedido você de ser uma bênção? De ser uma mulher de Deus, usada por Deus, cheia do Espírito Santo, influenciadora na sua família, influenciadora no seu local de trabalho, influenciadora dentro do seu lar. Qual é o tipo de relacionamento que você tem cultivado? Seu relacionamento com o Pai é tão íntimo a ponto de abençoar seu marido? A ponto dos seus filhos desejarem ser como você? A ponto das suas filhas querer ser como você? Feche seus olhos agora. O Pai está presente.